Sabe, já no domingo passado, quando o William ministrou a palavra, e foi sobre a segunda vinda de Jesus, quando terminou, aí ele tem um costume de me procurar para perguntar se tinha alguma coisa a corrigir. Ele sempre faz isso. E aí eu disse para ele: meu irmão, se Deus confirmar a palavra que Ele está trazendo ao meu coração, você vai ver que elas estão ligadas, aquilo que você ministrou com aquilo que Deus está colocando no meu coração para compartilhar. E de fato o Senhor confirmou isso, e é sobre isso que quero conversar, trazer, ministrar à igreja nessa manhã, irmãos. Queridos irmãos, há uma realidade mais certa do que a morte. Durante a minha vida toda, de vez em quando alguém diz assim, alguém pergunta assim: isso é certo? Aí outra pessoa responde o quê? Certo só a morte. Pois tem uma coisa mais certa do que a morte, que é a volta de Jesus. A Bíblia diz que na volta de Jesus, quando Ele voltar, muitos estarão vivos e não passarão pela primeira morte. Então, mais certo do que a morte é a volta de Jesus. E esta é uma realidade que vem sendo trabalhada por Deus, pelo Pai, porque Jesus disse que Ele mesmo não sabia qual era o dia. Vem sendo trabalhada pelo Pai, está planejada, está determinada e está em andamento. E isto afeta de maneira absoluta a vida de todos nós. De todos nós. Então este tema é, na verdade, como se fosse a base com a qual a igreja viveu lá nos primeiros dias. Ao longo dos anos parece que foi se diluindo, porque Jesus vai voltar, mas está demorando, será que vai mesmo? Vamos cuidar da vida da gente. Na verdade não é assim. E hoje quero compartilhar com os irmãos sobre o estilo de vida daqueles que aguardam a vinda de Jesus. Não precisa me responder: mas você está esperando a volta de Jesus? Não me responda. Pergunte ao seu coração: meu coração, minha alma, você está realmente esperando a volta de Jesus? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma comparação entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Que tipo de comparação? Como é que Jesus veio na sua primeira vinda? De que forma Ele veio? O que é que Ele trouxe quando Ele veio? Veio trazer o quê? E na segunda vinda, como é que Ele vai se apresentar? E Ele vem para quê? Depois dessa comparação, então, eu quero falar sobre como nós não podemos mudar esta realidade. Jesus está voltando e Ele vai voltar, e nós não temos como impedir, dificultar, atrasar. Jesus, deixa eu me casar, depois o Senhor... Não tem conversa. Vai ser no dia que Deus determinou, e pode ser daqui a pouco. Então, depois dessa comparação, eu quero falar sobre o estilo de vida necessário para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados. Amém? Amém. Está escrito lá em Filipenses 2, 7 e 8. Creio que muitos de vocês já leram, já ouviram falar pelo menos, a respeito da forma como Jesus veio. Está escrito lá que Ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então Jesus veio da primeira vez, Ele veio esvaziado da sua glória. Na prática isso quer dizer o quê? Olha, quer dizer o seguinte: Jesus nasceu numa estrebaria. Estrebaria não é lugar de honra, é ou é? Não, estrebaria é um estábulo.
Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus pisou esse chão que a gente pisa. Mas, gente, Ele é Deus. Jesus teve fome, teve sede, teve sono. Ele sentiu dores. Ficou angustiado. Certa vez Ele disse para os discípulos, estava lá no Monte das Oliveiras e falou: a minha alma está profundamente angustiada. Fiquem aqui e orem comigo. Jesus foi tentado. Na primeira vinda, Jesus veio como servo. Ele disse para os discípulos: vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem. De fato eu sou. Mas se eu, sendo mestre e senhor, dei o exemplo e servi, vocês devem fazer o mesmo. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Na primeira vinda, Jesus veio de uma forma humilhada. Porque Deus assumir a forma de homem é humilhação. Para a gente é tudo que a gente tem, né? Você é homem, você é mulher. E ser homem e ser mulher é o máximo que pode. Mas para Deus, ser homem é uma humilhação. E finalmente, na primeira vinda, Jesus era um desconhecido. Para a grande maioria das pessoas, ele era o filho do carpinteiro. Um galileu, filho do carpinteiro. Poucas pessoas reconheceram Jesus como Deus ou como Filho de Deus. Outra coisa, está lá em Efésios 2, de 4 a 8. Anote a referência, leia o que está escrito aí. Está dito o seguinte: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, se você está perto de alguém, põe a mão e fala: nós, estando nós mortos, pode dizer mortos, em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, na primeira vinda, Jesus veio trazer da parte de Deus. Jesus veio trazer amor, misericórdia, bondade, graça, vida, reconciliação, salvação. Amém? É o que a palavra está dizendo. Não merecíamos nada. Estávamos mortos em delitos e pecados. A gente não podia fazer nada pela nossa situação, porque um morto não pode se ajudar, nem pode ajudar outros. Mortos em delitos e pecados. Nesta situação, Ele nos deu vida. Está escrito lá em 1 João 4:9, se eu não me engano: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não, isso é Romanos 5. Bem, esta foi a primeira vinda, mas Ele vai voltar. Quantos creem? Ele disse: eu vou voltar. A igreja dizia: Maranata, vem Jesus. Apocalipse fala disso. Então, na segunda vinda, vai ser diferente, amados. Começa com a maneira como Jesus virá. Está escrito lá em Mateus 24:30, são palavras ditas por Jesus. Ele disse isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Na sua segunda vinda, Jesus vai vir não mais esvaziado, mas vai vir exaltado sobre as nuvens do céu. Não vai vir oculto, desconhecido, escondido. Não, 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 não. Todos verão. Todos os olhos verão. Não vai vir humilhado como servo. Não, não, não. Mas com poder e muita glória. Muita glória. E vai vir honrado acima de todos. Todos saberão que Deus está voltando. Todos saberão e verão que aquele é Jesus. Mesmo os que não creram, todos verão e saberão do que se trata. Amém? Então Jesus virá de uma maneira muito diferente. E Jesus virá na segunda vinda para um propósito diferente da primeira. Esta palavra de Atos 17, 30 e 31 é o final da pregação de Paulo lá em Atenas. Em Atenas, Paulo viu uma cidade cheia de sábios, entre aspas, bem grande. Uma cidade cheia de conhecimento, entre aspas, bem grande. A cidade da cultura e da sabedoria na Grécia. Atenas. Cultura e sabedoria, entre aspas, bem grande. Mas uma cidade que em cada esquina tinha um ídolo. Em cada esquina tinha uma adoração diferente a um demônio diferente. E Paulo viu isso e se angustiou com aquela situação. Como pode? Pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus estão adorando não a Deus, mas a elementos, a natureza e a demônios. Como pode? E no final da sua pregação àquelas pessoas, Paulo disse: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês estão vivendo assim porque são ignorantes das coisas de Deus. São cheios de sabedoria do inferno, cheios de sabedoria humana, mas são ignorantes em relação às coisas de Deus. E Paulo está dizendo: Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por quê? Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Está falando de quem? De Jesus. Irmãos, na segunda vinda, o propósito é diferente. Jesus virá para trazer justiça e juízo, julgamento. Anota esta referência de Apocalipse 20, de 11 a 15. Aliás, vamos ler. Apocalipse 20, de 11 a 15. Veja bem. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
sendo que o versículo anterior diz que a morte e o inferno também tinham sido lançados dentro do lago de fogo. Não vai ser um lugar bom. Em vista desta realidade, que Jesus conhecia perfeitamente. Jesus sabia, ele disse que não sabia o dia em que voltaria, mas ele sabia exatamente qual o propósito da sua segunda vinda. Ele tinha absoluta consciência do julgamento, daquilo que haveria, um momento, um tempo de terror para milhões e milhões e milhões e milhões. Sabendo disso, Jesus, falando da sua volta, ele diz um alerta. Este alerta o Senhor já nos falou domingo passado através do William. Por conta do julgamento, Jesus fala para os discípulos. Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos. Que quer dizer, tenham cuidado, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, que dia Jesus está falando? De qual dia? Da sua volta. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Queridos, é como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras, meus discípulos, não vivam o estilo de vida desse mundo. Não se apeguem a esse mundo. Não permitam que a vida de vocês gire em torno das coisas desse mundo, dos cuidados desse mundo. Não amem este mundo. Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu quero vocês em outro estilo de vida. Eu quero outra forma. Não vivam igual ao que este mundo vive. Amém? Está claro, não está, o que Jesus disse? Ele disse, eu quero vocês num outro estilo de vida. Veja o que diz Colossenses 1:13. Por que ele nos quer num outro estilo de vida? Está escrito, ele nos resgatou do domínio das trevas. Irmãos, presta atenção no que diz a palavra, querido e querida que está visitando a gente esta manhã. Antes de entregar a vida a Jesus, uma pessoa, qualquer pessoa, está dominada pelas trevas. E por estar dominada pelas trevas, a sua forma de viver, seu estilo de vida, é da luz ou é das trevas? Das trevas. Se está dominada pelas trevas, o seu estilo de vida natural, não se esforça, é o estilo de vida de trevas. Mas Jesus está dizendo que algo muito profundo acontece quando alguém entrega a vida a Ele, algo que os olhos não enxergam, mas Deus vê. Ele diz que quando alguém entrega a vida a Jesus, esta pessoa passa a ser cidadã de um outro local. Estava antes no domínio das trevas e agora foi transportada, foi resgatado e depois transportado para uma outra realidade, que Deus chama de reino do seu amado Filho. Meus queridos, nesse outro lugar, nesta outra condição, há um governador diferente, há um governante diferente. Se o reino é do Filho amado de Deus, quem governa esse reino? O Filho amado de Deus, Jesus. Amém? Amém? Se Ele é quem governa, então é necessário um novo estilo de vida. Se eu era cidadão de um reino e agora estou em outro, este reino tem um outro governante que mudou a minha natureza. Então,
algo é novo em mim. Um novo estilo de vida precisa acontecer. E é isso que fala Romanos 12, 2. Eu peguei a versão NVI porque ela é muito clara. Diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Colossenses 3, de 1 a 3 diz: procurem as coisas que são do alto, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E vem a explicação: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. Por quê? Porque é um novo reino, é um novo governo. Queridos, não estranhem. Na verdade, a maioria de nós costuma entender a igreja de uma maneira bem diferente daquela que Deus olha e Deus determina. O estilo de vida que Deus chama o seu povo, que Deus determinou, tem a ver com igreja. Igreja, repita, igreja. Igreja. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Amém? Ele edifica a igreja dele. Nós, homens, muitas vezes atrapalhamos o que Jesus está determinado a fazer, porque é algo que ele edifica. E Efésios capítulo 1, versículo 22, está dito que Deus designou Jesus como cabeça de todas as coisas e o deu à igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A palavra igreja, eclésia, no original, significa aqueles que foram chamados para fora. Chamado para fora de onde? Do mundo. Agora veja, chamados para fora, para juntos viverem um estilo de vida diferente. Amém? Vocês estão acompanhando? Igreja quer dizer chamados para fora. Amém? É por isso que não faz nenhum sentido botar nome. Vai botar nome em quê, irmão? Se igreja quer dizer os chamados para fora. Igreja evangélica, os chamados para fora. Mas se a palavra igreja já quer dizer chamados para fora. Não é uma placa, não é uma organização. É um contexto de vida. Igreja declara um contexto de vida. Uma forma de viver. Os chamados para fora. Para juntos viverem uma vida, um estilo de vida diferente. Amém? Em outras palavras, como diz lá em Romanos 12, 5, trata-se de um viver coletivo. Um viver coletivo. Está escrito: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Fala assim: ser. O que será que quer dizer o verbo ser? Ser. É o quê? Essência. Ser fala de natureza. Você pode dizer assim: eu sou homem. Isso é essência. Mas eu sou esporte, não é essência. Isso é coisa que passa. Santa Cruz e Náutico também passa. Que é isso, companheiro? Passa para a terceira, quarta, para o inferno. Irmãos, veja, a palavra diz que nós somos corpo de Cristo. Somos essência. E que nós somos membros uns dos outros. Essência. Amém? Amém?
somos é algo que não pode ser mudado, a não ser que eu saia do corpo. A única maneira de mudar isso é você sair do corpo de Cristo. Mas Deus não quer que você saia do corpo de Cristo. E a única maneira de sair do corpo de Cristo é apostatar da fé. Deus não quer que você e eu apostatemos. Amém? Pois bem, esta forma de vida é uma forma de vida coletiva. É o viver do corpo de Cristo. Nós somos um corpo e membros uns dos outros. Amém? Meus irmãos, o Espírito de Deus determinou como seria esse estilo de vida. De maneira bem pensada, de maneira bem planejada, com bastante cuidado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sabia, ele é Deus, que os novos nascidos, os convertidos, aqueles que foram tirados do império das trevas e colocados no reino do amado Filho de Deus, durante um tempo, eles continuariam aqui nesta terra. Nesta terra, onde a declaração de Jesus sobre esta terra é: o mundo jaz no maligno. E esse maligno veio para matar, roubar e destruir. O Espírito Santo conhecia essa situação, conhecia a realidade onde cada um de nós teria que viver. Então o Espírito Santo planejou, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, planejaram um estilo de vida pensado para que a gente não fosse sufocado com os cuidados do mundo. Um estilo de vida que, se os discípulos viverem, eu nem deveria estar falando esta frase, porque os discípulos devem fazer a vontade do seu Senhor. O discípulo que não faz a vontade do seu Senhor, ele não é discípulo, tá? Mas o Espírito Santo planejou, pensou, projetou um estilo de vida, uma forma de viver, para que os discípulos, vivendo esta forma de vida, não fossem sufocados pelos cuidados do mundo e pudessem estar prontos na volta de Jesus. Amém? Amém? Pois bem, esta forma de viver, ela ficou clara logo nos primeiros dias da igreja. Acompanhem comigo. Os apóstolos, eles viram Jesus subir. Eles estavam no monte com Jesus, Jesus dando instruções: parará, parará, fiquem em Jerusalém, vocês receberão do alto poder, e depois vocês serão minhas testemunhas, parará, parará, parará. Conversou mais alguma coisa, não sei se deu um abraço, um beijo, eu acho que sim. Eu creio que sim. E de repente Jesus está subindo, e os discípulos... E vai subindo, 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 e está lá, e ficam olhando. Chega uma hora que eles não conseguem mais ver, mas estão olhando. Será que ele vai descer? O que será que ele quer nos mostrar com isso? E ficaram olhando. Aí chega um anjo e falou: pessoal, por que vocês estão olhando para cima? Este que vocês estão vindo e viram subir, ele vai descer da mesma forma. E a Bíblia diz que os discípulos, com o coração cheio de alegria, de muito regozijo, foram para onde Jesus tinha mandado, para Jerusalém. Eles viram. E eles aguardavam a volta de Jesus, algo palpável, porque eles viram subir. Aí ele vai voltar. O meu mestre, o meu Senhor, ele vai voltar. Eles andaram com Jesus. Eles conheceram, viram o que Jesus fez. As curas, os milagres, as palavras. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição da menina, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Viram Jesus na cruz. Chegaram a perder a esperança. E depois viram Jesus ressuscitado. O Jesus que subiu. Se ele fez tudo o que ele disse que ia fazer, Jesus tinha feito tudo o que disse para eles que ia fazer. Inclusive Jesus falou que o Filho do Homem precisaria padecer, ser judiado, ser espancado, ele seria morto, seria sepultado e ao terceiro dia voltaria. Até isso Jesus disse. E tudo se cumpriu. Não vai voltar? Vai.
É claro que vai. É claro que vai voltar. Eles estavam cheios dessa certeza, irmãos. E eles transmitiram esta certeza assim que os primeiros convertidos chegaram. Veja bem. Este é o final da pregação de Pedro em Pentecostes. Está dito assim: com muitas outras palavras, Atos 2, de 40 a 42. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Exortava quem? A multidão. Dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvem-se desse estilo de vida. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí vem o estilo de vida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, isto foi o que o Espírito Santo planejou para a igreja. Isto é ser igreja. É isto que é ser igreja. E é exatamente isso que o Espírito Santo indicou à igreja. Esse é o estilo de vida para a igreja. É a forma de viver, para que os discípulos não se sufoquem com os cuidados deste mundo e estejam prontos quando Jesus voltar. É um estilo de vida coletivo e é baseado na perseverança em 4 pilares. Repita: coletivo. Coletivo. Coletivo não é aquele ônibus que você pega de manhã. Aquilo está levando uma coletividade, né? Mas coletivo é que não é só, é junto. Um estilo de vida coletivo, não dá para viver sozinho. E ele é composto, formado por 4 pilares. Primeiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. E quarto, orações. A igreja perseverava nisso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? E nós vamos falar de cada um desses pilares, para que possa haver clareza em nosso coração. Se é algo para a gente viver, eu e você precisamos ter clareza. Se alguém disser para você: venha na minha casa, e não der o endereço, como que você vai chegar lá? Se Deus falou que há um estilo de vida para ser vivido, Ele precisa deixar claro para a gente como é isso. Amém? Então, primeiro pilar, doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina quer dizer ensinamento, quer dizer instrução, quer dizer mandamento. Irmãos, qual era a doutrina dos apóstolos? O que é que eles ensinavam? Eles ensinavam nada da cabeça deles, não. Eles ensinavam o que Jesus mandou eles ensinarem. Amém? A Bíblia chama de doutrina dos apóstolos, porque no final das contas, quando a igreja começou, eram os apóstolos que estavam ensinando, porque Jesus já tinha voltado, já tinha subido. Mas o que eles ensinavam era o que Jesus mandou eles ensinarem. E o que foi que Jesus mandou eles ensinarem? Mateus 21 está escrito: vão e façam discípulos. Ok. E depois diz: ensine os discípulos a obedecer a tudo que eu ordenei. Então isto foi a ordem que Jesus deu aos apóstolos. Vocês vão ensinar os discípulos a obedecerem tudo que eu ordenei para vocês. Tudo aquilo que eu ensinei vocês a obedecerem, vocês vão ensinar os discípulos. Não é para vocês inventarem nada. Está claro, Pedro? Não é porque Pedro tinha muitas ideias boas, né? Ele até sugeriu que Jesus não fosse para a cruz. Está claro, Pedro? Eu imagino que Pedro balança a cabeça, né, que está claro, mas lá no coração ele: eu acho que eu posso fazer melhor. Mas depois
que ele negou Jesus 3 vezes e conheceu quem ele era, ele pensava de si mesmo mais do que convinha. E aí ele descobriu que ele precisava de Jesus. Então eu creio que Pedro foi fiel àquilo que o Senhor mandou. Amém? Doutrina dos apóstolos, meus irmãos. Os apóstolos ensinavam os discípulos, aqueles discípulos, a praticarem a vontade de Deus. Então, quando diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, a igreja perseverava em receber dos apóstolos e em praticar aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Amém? Praticar, em outras palavras, viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade deles. Fernando, e onde que eu posso encontrar o ensino dos apóstolos? É todo o Novo Testamento? Sim, ele está em todo o Novo Testamento, mas se você é um leitor habitual da Bíblia, já percebeu que, como eram cidades diferentes, o apóstolo muitas vezes ele dá a mesma instrução para uma cidade, para outra cidade, para outra cidade, para outra cidade. Às vezes usa uma palavra ou outra diferente, mas ele está falando da mesma coisa. Então, aquilo que aqui está sendo chamado de doutrina dos apóstolos, de acordo com o Jorge Mitian, aproximadamente 90% de tudo aquilo que os discípulos perseveravam e que nós precisamos perseverar, estão em 10 capítulos do Novo Testamento, que são estes aqui, ó. Mateus 5, 6 e 7, Romanos 12, 13, 14 e 15, Efésios 4, 5 e 6. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga, perseverar. Em praticar a vontade de Deus. Amém? Segundo pilar, comunhão. Aí eu penso que a maioria de nós diz assim, comunhão eu sei o que é. Eu vivo em comunhão. Eu vou para o jogo com os irmãos, eu jogo lá uma pelada com eles, a gente joga até dominó junto. Comunhão eu sei o que é. Eu vivo em comunhão. Pode ser que não, irmão. Comunhão, a palavra é koinonia. E eu coloquei aí 2 interrogações. Relacionamento. Até o Facebook hoje fala de relacionamento, né? A minha rede de relacionamento. E é. Só falta dizer a minha rede de comunhão. Tá certo. Relacionamento profundo. Irmão, o que é um relacionamento profundo? É um relacionamento no fundo do mar? Veja bem. Paulo escreve aos Coríntios e fala para os coríntios um exemplo de uma outra comunidade, que é a igreja de uma outra cidade, de Tessalônica. E Paulo descreve para os coríntios como era o coração daqueles irmãos, como era a atitude daqueles irmãos. E diz o seguinte, 2 Coríntios 8, de 3 a 5. 2 Coríntios 8, de 3 a 5. Paulo falando dos tessalonicenses. Porque eles, tessalonicenses, testemunho eu, Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, rogavam, Paulo, por favor, nos deixa ajudar, a graça de participarem da assistência, irmãos, e a palavra aqui é koinonia, que na nossa língua está traduzida por comunhão. A assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Queridos, sabe que de acordo com a Bíblia, comunhão não é o que a gente tem chamado de comunhão. Comunhão é dar assistência. Estes irmãos aqui de Tessalônica estavam dando assistência, no caso aqui financeira, aos irmãos de Jerusalém. Eles não estavam nem juntos com os irmãos de Jerusalém. Eles não estavam porque um vivia na Ásia, em Tessalônica, e os outros viviam lá em Israel, em Jerusalém.
E uma igreja da Ásia mandando recursos financeiros para a igreja de Jerusalém, que estava num aperto terrível. E a Bíblia chama isso de koinonia. E eles não estavam juntos. Então, de acordo com a palavra, comunhão é dar assistência, é socorrer nas necessidades, sejam as grandes e as pequenas. É dar suporte. Amém? E os irmãos perseveravam nisso. Veja só o que está dito lá em Atos 2, 44 e 45. Veja bem o que é koinonia. Os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles socorriam uns aos outros, prestavam assistência nas necessidades uns dos outros. Perseveravam na comunhão. Amém? Diga, comunhão. Comunhão. Para quem está do teu lado, olha, querido ou querida, comunhão não é o que você tem pensado. Comunhão é mais do que o que você tem feito. Comunhão é socorrer, é prestar assistência, é dar suporte. Persevere na comunhão. Amém? Amém, igreja? Terceiro pilar, partir do pão. Agora eu estou bem. Eu estava até um dia desse chamando de bater panela. Aí Luciene falou assim, meu filho, não é bater panela, é juntar panela. Aí alguém no grupo falou, Fernando, bater panela é panelaço, é fazer barulho, é juntar panela. Eu falei, eita rapaz, é mesmo, ó, juntar panela. Muito bem. Passei semanas falando bater panela, bater panela. Aí Luciene sempre sorria. Aí eu acho que teve um dia que ela não aguentou e falou, meu filho, é juntar panela, não é bater panela. Eu estava achando tão legal bater panela. Irmãos, partir do pão envolve duas vivências que na igreja primitiva, na maioria das vezes, aconteciam juntas. Partir do pão tem a ver com a ceia do Senhor e tem a ver, sim, com juntar a panela. Mas são estas duas coisas, mesmo que não estejam juntas. Na igreja primitiva, muitas e muitas e muitas vezes aconteciam ao mesmo tempo. Pois bem, Fernando, é a ceia do Senhor, aquele negócio de partir o pão, tomar o suquinho, não sei o que, blá blá. Não, irmão, não é isso não. A ceia do Senhor exige um entendimento no coração da gente. O partir do pão exige entendimento no nosso coração. Tem a ver com um único Senhor, um só Espírito e o mesmo Pai. Amém? Você está acompanhando? Um único Senhor, um só Espírito, o mesmo Pai. Uma família de irmãos e irmãs lavados pelo mesmo sangue. Uma família de reconciliados com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém é melhor que ninguém. O seu preço foi igual ao meu. O meu preço foi igual ao seu. Custou o sangue de Jesus. E não foram 2 gotas para você e uma para mim. Foi o sangue de Jesus. Para mim, para cada um de vocês. Amém? Então nessa família, ninguém é melhor que ninguém. Tem a ver com a convicção de que eu preciso de você, mas você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros. Amém? Isto é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Irmão, quantas vezes, irmã, quantas vezes, por conta da nossa carne, por conta do nosso orgulho, quantas vezes a gente quer viver só? Quantas vezes a gente quer resolver algumas coisas sozinho? Quantas vezes
Mas Deus diz que Ele fez de nós um corpo e membros uns dos outros. Deus fez de uma maneira que nós precisamos uns dos outros. Amém? A ceia do Senhor é um momento onde, quando estamos vivendo esta forma de vida aqui, é um momento de coroação, é um momento de celebração de uma forma de vida. Amém? Não é apenas um momento do culto. Veja que a gente já chama culto de substantivo, não é? Eu vou ao culto. Como assim? Como que eu vou ao culto? Culto não devia nunca ser usado como substantivo. Culto hoje às 10 horas da manhã. Nunca. Porque culto, na verdade, é uma ação de cultuar. Eu vou cultuar a Deus junto com meus irmãos, porque em casa eu preciso estar cultuando também. Amém? Então, ali, enquanto estou cultuando, seja na casa, seja no ajuntamento maior, e estou vivendo o estilo de vida de Deus, então ali é a minha celebração. Eu vou partir o pão com meu irmão, vou tomar aquele vinho ou aquele suco dividido com meu irmão, porque eu sou um com ele. Amém? Eu sou um com ela. Nós somos um. Temos o mesmo Senhor. O Espírito de Deus é um só e está em cada um dos novos nascidos. Vamos celebrar essa realidade. Amém? Mas partir do pão envolve também tomar as refeições juntos. A igreja de Coríntios, eles faziam as duas coisas. E Paulo repreendeu eles nas duas coisas. Em relação a tomar refeições juntos, Paulo os repreendeu fortemente, porque eles faziam assim, ó, juntavam as panelas, só que na hora de comer, tinha uns que passavam na frente dos outros, enchiam o prato, não sei se era prato, vasilha, tigela, jarro, eu não sei o que era, bacia, talvez bacia, e aí uns comiam muito, e outros ficavam sem comida. E Paulo repreende eles. E Paulo repreende eles da forma que faziam a ceia, por quê? Mas eles usavam pão? Usavam. Eles usavam vinho ou suco de uva? Usavam. E por que foram repreendidos? Porque eles não discerniam o corpo. Ou seja, eles participavam de um momento religioso, mas aquilo não estava no coração deles. Não viam o outro como meu irmão, minha irmã, lavado pelo sangue de Jesus. Eu não sou maior que ele, ele não é maior que eu. Foram repreendidos nas duas coisas. Eles não partiam o pão. Eles faziam um ato religioso, mas aquilo não era partir o pão. Pois bem, as refeições não é de qualquer jeito. E também não é assim, no dia da refeição do grupo, a gente tem que ser diferente do que é em casa. Não, irmão, é para ser assim todo o tempo. Alegria santa, humildade, honra, respeito. Se você junta as panelas para falar mal dos outros, isso é partir do pão? Não. Se junta as panelas para tirar onda do outro irmãozinho que está ausente ou presente, para rir dos outros, do jeito de falar, do jeito de cantar, do jeito de vestir, isso é partir do pão? Não. Isto é divisão. Isto é divisão. A igreja é chamada a perseverar na unidade. Amém? Amém? Uma unidade construída em cima de um pão que foi partido. Jesus disse a respeito do pão: este é o meu corpo, que é partido por vocês. Amém, igreja? Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quarto pilar, orações. Oração, cheguei num que eu estou bem. Oração eu sei o que é. Beleza, bênção. A questão é perseverar. Amém? Nós sabemos o que é oração. Acho que não tem ninguém aqui que não saiba o que é oração. A questão é perseverar na oração. A igreja precisa perseverar em oração.
Veja o que diz em Hebreus 12, versículo 1. Corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos é proposta. Na minha versão diz, olhando firmemente para Jesus. Essa é a Nova Versão Internacional, NVI. Está escrito, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que gerou fé no nosso coração e é aquele que mantém a fé no nosso coração. Amém? Irmãos, orar é olhar para Jesus. Orar é fixar os olhos em Jesus. Presta atenção, porque essa forma de vida, que aqui em Hebreus está chamando carreira que nos está proposta, é a mesma coisa. A carreira que nos está proposta é a forma de vida do reino. Irmão, não é fácil não. É um caminho apertado, Jesus avisou. Vocês precisam entrar pela porta estreita e andar num caminho apertado, estreito também. Esse caminho não se pode percorrer, você não consegue, eu também não, percorrer na sua força, na sua sabedoria, na sua capacidade, na sua inteligência. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da força de Jesus. Nós precisamos da vida de Jesus em nós. Amém? Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele disse, Cristo em nós, esperança da glória. Esperança da glória é Cristo em nós, irmãos. É Jesus podendo viver dentro de você. É Jesus podendo viver dentro de mim. É Jesus podendo viver esta vida coletiva conosco. Por isso precisamos orar, porque não somos capazes. Não somos habilitados para viver esta vida. Não temos recursos em nós para viver esta vida. Para andar na doutrina dos apóstolos, viver a vontade de Deus, precisamos de oração. Para andar em comunhão, uma vida de comunhão, precisamos de oração, irmão, porque se o nosso coração não estiver quebrantado, e só quem quebranta o nosso coração é o Espírito Santo. Se o nosso coração não estiver quebrantado, nós não vamos querer uma vida de comunhão. Esta comunhão, de dar assistência, de prestar socorro, de se gastar pelo outro, a gente não vai querer. Nós gostamos da comunhão de ir para o campo de futebol, nenhum problema. De jogar bola, nenhum problema. Dominó, problema nenhum. Marcar para assistir um filme junto, problema nenhum. Não há problema nisso. Mas isso não é comunhão, de acordo com a Bíblia. E sem a força do Espírito Santo, e sem o coração quebrantado, nós não iremos querer esta comunhão. Não é verdade? Nós precisamos orar, irmãos. Orar. Orar sozinho. Orar em grupo. Orar pelos outros, orar por você, orar em línguas, orar em todo o tempo. Amém? Você diz amém? Isso se chama perseverar em oração. Irmão, sabe o que eu fiz no meu celular? A maioria dos celulares, né, dos smartphones e até outros, você pode botar uma mensagem na frente, né, quando ele está bloqueado. Até um dia desse, a mensagem no meu celular era: Jesus está voltando, esteja preparado. Eu troquei há uns dias atrás e coloquei a seguinte mensagem: ore em línguas, lute por sua alma. E fiz mais uma coisa: peguei a minha agenda do celular e coloquei um compromisso. Todos os dias, durante um tempão, às 8:30 da manhã, o meu celular acorda e vem: ore em línguas. Ore em línguas. Todos os dias. Para quê, irmãos? Para que eu seja lembrado que eu preciso orar em todo o tempo. Eu vejo a mensagem e começo a orar em línguas. Irmão, você precisa disso. Ore em línguas. A oração em língua é algo que você pode fazer em qualquer lugar. No trabalho, no elevador. Pode fazer perto de dormir, quando acorda. Ora em línguas. Dá para fazer outras tarefas orando em línguas.
Amém? Alguém escreveu o seguinte, certa vez: a função da oração não é influenciar a Deus, mas mudar a natureza daquele que ora. Amém? A função da oração não é: eita, agora eu fiz uma oração que o coração de Deus ficou quebrado. Se a Bíblia diz que antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe, como é que eu acho que eu posso fazer uma oração que vai abalar Deus? Não existe. A função da oração não é mudar o coração de Deus, é mudar o meu. Amém? Amém? Porque diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, se alguém lembrar a referência completa disso para a gente, está escrito assim: e nós com o rosto descoberto, 5,17 se eu não me engano, contemplando ao Senhor como em espelho, somos transformados de glória em glória à sua imagem pelo mesmo Espírito. Fixar os olhos em Jesus, orar, é a maneira de Deus nos transformar. Amém? Fala para quem está do seu lado: ora, irmão. Ora todo o tempo. Ora comigo. Ora por mim. Ora por você. Ora por seus irmãos. Amém? Aleluia. A igreja também perseverava nas orações. Irmãos, a Bíblia diz que na segunda vinda esse mundo vai ser destruído. Não é um alarde, está escrito. 2 Coríntios 3,18, aquela referência. E nós com o rosto descoberto, contemplando ao Senhor como em espelho. 2 Coríntios 3,18. 2 Pedro 3,10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será queimada. Irmão, por que o mundo vai ser destruído? Por que vai ser destruído? Porque ele é governado por Satanás. Porque ele jaz no maligno. E o estilo de vida de Satanás e desse mundo é totalmente rebelde. É totalmente contra Deus. É um confronto à autoridade de Deus. Na primeira vinda, Jesus veio chamar os homens ao arrependimento. Deus enviou Jesus para chamar os homens ao arrependimento. E também para abrir um caminho para isso. Porque se ele só tivesse falado e não tivesse morrido na cruz, não ia fazer nada por nós. Nada por nós. Mas ele veio chamar os homens ao arrependimento. Deus mostrou na cruz que o pecado é muito mais sério do que a gente pensa. Se o pecado não fosse tão sério, não seria necessário o primogênito, o unigênito de Deus, se fazer homem e morrer numa cruz. Deus mostrou o quanto é sério o pecado, o quanto é grave, o quanto é impossível para nós resolver este problema que foi resolvido por Jesus. Jesus veio chamar a humanidade ao arrependimento, a uma mudança na forma de viver, da rebelião para a obediência, da independência para a dependência. Para quê? Para que se possa receber perdão e misericórdia. Amém? Isto foi o propósito da primeira vinda. Mas, presta atenção, muitos, não são poucos, são muitos, estão recusando o chamado. Estão escolhendo amar o mundo. Escolhendo amar o mundo. E cuide para que você não esteja entre esses. Não é o fato de estar num encontro aqui que resolve. É o fato do seu estilo de vida. Muitos estão escolhendo amar o mundo. Amar o estilo de vida desse mundo. Viver como o mundo vive. Se envolver com as coisas que o mundo se envolve. E eu não estou falando apenas dos pecados e das orgias. Estou falando também das coisas que sobrecarregam. Os cuidados deste mundo. Estão escolhendo viver da maneira que querem viver. Sabe o que acontece?
Quem está escolhendo viver assim, está em casa nesse mundo. Está em casa. Está em casa. Morre de vontade, morre de medo de morrer. Eu não estou dizendo que eu não tenha. Até hoje não tive. Mas já tive em situações de morte, com arma apontada para a minha cabeça, mais de uma vez. E naquele dia, naquele momento, eu gelei. Gelei. Mas tem gente que morre de vontade de morrer, porque vai perder o que tem aqui. Hã? Morre de medo. Eu falei, morre de vontade, né? Morre de medo, que vai perder. Não sabe como é que vai ser do outro lado. Olha, se está com medo de morrer, do outro lado não vai ser melhor não. Estão em casa nesse mundo. Infelizmente serão condenados no juízo final. Infelizmente. É isso que a Bíblia diz. Mas veja, há outros. Creio que a maioria de nós que estamos aqui. Há os que ouviram o chamado, se converteram e querem perseverar. E por isso não podem mais viver do jeito que o mundo vive. Deixaram de ser cidadãos desse mundo. De acordo com a palavra, nós somos peregrinos e forasteiros. Sabe o que é um peregrino? Sabe o que é um peregrino? Peregrino é alguém que está a caminho de um lugar. Você está a caminho de um lugar ou você está muito bem aqui nesse mundo? Faça essa pergunta à sua alma. O que você tem buscado para a sua vida, o mundo satisfaz? O seu propósito de vida, a maneira de viver, está buscando alguma coisa. É neste mundo que você pretende encontrar? O peregrino, ele está a caminho. Está a caminho. Amém? Quantos peregrinos temos aqui essa manhã? O forasteiro não está em casa. Amém? A Bíblia diz que os nascidos de novo em Jesus são peregrinos e forasteiros nesse mundo. Peregrino é porque está a caminho. E forasteiro é porque não está em casa. Amém, queridos? Quantos forasteiros temos aqui esta manhã? Está escrito assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e aguardando a sua vinda. Amém? Para os peregrinos e forasteiros, Deus determinou o seu estilo de vida, esse estilo de 4 pilares que nós falamos nesta manhã. Quais são mesmo os 4 pilares? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. O que é a doutrina dos apóstolos? Tá, ensino, mas veja, perseverar na doutrina dos apóstolos não é perseverar em ensinar. É perseverar em viver aquilo que os apóstolos ensinaram. Amém? Comunhão é o quê? Assistência, socorro aos irmãos, dar suporte, dar. Irmãos, isso é fácil? Não, de jeito nenhum. Não é mesmo. Por isso é necessário perseverar. O diabo, o mundo e a nossa carne, a sua carne, a minha também, lutam contra isso. Lutam contra isso. O diabo, o mundo e a carne se levantam. Por isso, preste atenção. Não dá para fazer isso sozinho. E preste mais atenção ainda. Não se trata de religião. Não se trata de algo superficial. Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E também disse: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa
alma. Irmãos, trata-se de perseverar pela sua alma, pela minha alma. Amém? Persevere, não desista. Líderes de grupo, esse material vai estar no site. Vocês podem baixar. Vocês podem. Nós estamos fazendo isso já há semanas lá em nosso grupo, e o Paulão e o João estão replicando o deles. Trabalhar isto, irmãos, é um estilo de vida. Não se resolve no grupo, mas no grupo a gente compartilha de maneira que possa ser vivido, que possa ser compreendido e possa ser vivido. Amém? Fala para quem está do seu lado: meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, persevere. Não desista. Você está lutando pela sua alma. Não desista da sua alma. Amém?